Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e hoje nós vamos falar sobre decepções e também tentar responder a seguinte questão, palpitante questão. Por que tudo dá errado em minha vida? Por que tudo dá errado em minha vida? Mas antes de continuarmos com o nosso tema, não deixe de seguir o Espírito do Evangelho no YouTube e nas plataformas de áudio. E também não deixe de curtir o episódio. Isso nos ajuda muito na divulgação do canal. E eu vou começar aqui com uma frase de Jesus aos discípulos, que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, de Jesus. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus, então, deixa claro que nós teremos aflições neste mundo, que as coisas podem dar errado e muitas vezes vão dar, ou que suas lutas não rendem ou não vão render as vitórias esperadas ou desejadas. Mas nós esquecemos desse alerta do mestre, e quando o barco balança, aí surge aquela frase que todo mundo conhece, né? Quando as coisas dão tudo errado. Ah, eu devo ter jogado pedra na cruz para dar tudo errado na minha vida, né? Você já deve ter ouvido essa frase em algum momento. Agora, longe de mim querer ter a resposta para todos os problemas e angústias do mundo, né? Longe de mim, nem pretendo aqui ver caso a caso, nada disso. Eu vou aqui apenas abordar temas, né, que podem nos ajudar numa reflexão. Mas eu acho que nós podemos refletir um pouco sobre alguns aspectos dessa questão. Eu nem vou mencionar a falsa sensação de que tudo dá errado. É uma falsa sensação de que tudo dá errado. A pessoa tem essa percepção, mas ela não condiz com a realidade. É um exagero, um mimimi, como se diz no popular, né? Um mimimi. Então aqui é bom ver se o cenário realmente é negativo ou é apenas um sentimento sem base na realidade. Bem, passada essa etapa, podemos seguir para algo mais interessante. Será que há um padrão nas coisas que dão errado? Porque se tem um padrão, tem um recado. Se tem um padrão, tem um recado. Tem algo que você está fazendo de errado, provavelmente com base nas suas imperfeições morais. Eu explico aqui, vou dar um exemplo. Eu tinha um amigo que era um bom profissional, mas ele possuía o estranho hábito de demitir os chefes. Estranho hábito. Ou seja, ele saía da empresa, brigava, fazia o escarcéu e ia embora. Tá. Aconteceu uma vez, aconteceu uma segunda vez, aconteceu uma terceira vez. E aqui já acendeu uma luzinha amarela. Que estranho, né? Está acontecendo isso de uma forma repetitiva. Na quarta vez, ele percebeu o padrão e compreendeu que ele estava sendo muito arrogante, egocêntrico, vaidoso, orgulhoso e que ele precisava trabalhar essas imperfeições. Ajudou muito no processo ele ter iniciado no Espiritismo e aprendido o revolucionário conceito da reforma íntima. Vocês vejam que nada acontece por acaso, né? O sujeito percebe que tem um padrão, aí um amigo leva esse sujeito lá para uma casa espírita e que ele nunca tinha colocado os pés numa casa espírita, e lá ele é apresentado a ideia de reforma íntima. A partir daí ele compreende todas as dificuldades pelas quais ele estava passando e que ele precisava mudar alguns desses comportamentos. Depois disso, com muito esforço, ele está nesse trabalho ainda de reforma íntima, mas quando ele começa nesse trabalho, quando ele começa a tentar melhorar certas questões aqui envolvendo o orgulho, a arrogância, a vaidade, né? Quando ele começa a trabalhar isso, pronto, acabou o padrão. Nunca mais aconteceu isso na vida dele, né? Então, aquele padrão que ele alimentava terminou. O recado foi dado, ele compreendeu o recado, seguiu em frente. A outra ideia que nos atrapalha muito é achar que, por sermos espíritas e cristãos, estamos protegidos. Lê do engano, hein, gente? Vou aqui usar uma expressão bem antiga. Lê do engano.
Em Marcos, Lucas e Mateus há uma frase de Jesus em que ele diz: Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz diariamente e siga-me. O que reforça a frase de Jesus em João que nós vimos agora há pouco, né? Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E na frase que está lá em Marcos, Lucas e Mateus, olha, pegue a sua cruz diariamente. Não é pegar a sua cruz num momento qualquer, depois você fica tranquilo, não. Diariamente nós vamos ter problemas. Diariamente nós vamos ter decepções. Diariamente nós vamos ter dificuldades. Vamos ter que resolver problemas. Não tem o que fazer. Ah, mas eu sou espírita cristão, eu tenho que saber, eu tenho que ser protegido, eu não posso viver dessa forma, eu tenho que ter aí uma redoma de vida me protegendo dessas questões todas. Olha, na boa, coloquemos de lado este pensamento mágico, o pensamento mágico, de que ser espírita e cristão nos protege do mal. Esse é o pensamento mágico. No máximo, nós vamos saber levar aquela situação negativa de uma boa maneira, sem tanto sofrimento. No máximo. Porque nós estamos aqui espiritualizados, estamos com mais sensibilidade, sabemos que a gente tem que controlar certos aspectos negativos das nossas atitudes, tentar atravessar aquela situação da melhor forma possível. No máximo, isso vai acontecer. Agora, achar que nós vamos ser protegidos, nem a pau. Não vai mesmo. E agora, acha que vale a pena dar um pulinho aqui no Livro dos Espíritos, no item Decepções, Ingratidões, Afeições Destruídas. Porque muitas vezes as nossas principais angústias vêm de relacionamentos, seja no trabalho, entre amigos ou mesmo no lar. E Allan Kardec resolveu esclarecer essa questão com os benfeitores do espaço. Lá no item 937, Kardec pergunta: as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também para o homem sensível uma fonte de amargura? Que pergunta interessante. A pessoa apanha tanto, vê tanta ingratidão, tanta decepção, que de repente ele fica amargurado com aquilo. Isso não é algo que acontece? Então, os espíritos falam para Kardec, sim, realmente, é uma fonte de amargura. Mas nós vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. Compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Ah, isso aqui é interessante, tá? Então, o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Lembrai-vos de todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e foram pagos com a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi ridicularizado e menosprezado, enquanto vivo, tratado como hipócrita e impostor. E não vos espanteis de que o mesmo aconteça convosco. Ah lá, não é isso que Jesus estava falando, que nós vimos agora há pouco? Né? Pegue a sua cruz diariamente e siga-me. Vamos pegar a cruz. Toda vez nós temos que pegar a cruz. Não tem como fugir dessas questões, dessas decepções, das coisas que não dão certo. Nós vamos ter que trabalhar isso. É da parte da vida, não tem jeito. A cruz está lá. Então, olha, não vos espanteis de que o mesmo aconteça convosco. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem disto aqueles que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e aqueles que vos desprezaram serão tanto mais punidos por isso, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Causa e efeito. Consequência. Todas as nossas atitudes, elas vão ter aí alguma consequência, seja no bem, seja no mal. O que os espíritos estão falando para nós aqui? Olha, continua fazendo bem, garanta o seu.
Ah, os outros que são ingratos, eles estão garantidos deles também, mas de outro aspecto, do lado negativo. Também vão ser cobrados. Tem uma consequência essa atitude deles. E a gente vai querer ser igual a eles, né? Tanto que Kardec vai fazer a seguinte pergunta na sequência, na 938. As decepções causadas pela ingratidão não serão motivo para o endurecimento do coração, fechando-o à sensibilidade, né? Porque a pessoa quer se proteger, não quer mais ser alvo dessas atitudes negativas, né? Fica com aquele pé atrás. E aí os espíritos de luz respondem. E isso seria um engano, pois o homem sensível, como dizes, fica sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que, se este bem não é lembrado nesta vida, quando a pessoa é ingrata, por exemplo, né, no caso aqui, sê-lo-á numa outra, e que o ingrato terá vergonha e remorsos por isso. E aqui é bom a gente sempre lembrar de André Luiz, lá na leitura comentada do livro Nosso Lar, lá no capítulo 4. Nós vimos como André Luiz ficou totalmente triste, ele chegou a chorar lá, porque ele percebe que ele não utilizou a encarnação dele da forma adequada. Então ele fica com remorso e chora. É isso que os espíritos estão falando aqui, nessa resposta para Kardec. O ingrato terá vergonha e remorsos por isso. Pronto, como eu falei lá há pouco, todos os nossos atos têm consequências. Se forem atos no bem, terão consequências no bem. Se forem atos no mal, terão consequências no mal também. E nós vamos ter que dar conta disso. Bom, aí Kardec faz uma pergunta, acrescenta aqui, na verdade, na 938, tem a 938A. Ele continua insistindo nisso porque ele sabe que nós, como seres humanos, ficamos muito arredios quando nós sofremos decepções, ingratidões, né? Então ele fala o seguinte: olha, esse pensamento não impede seu coração de ser ferido. Ora, isso não pode fazer com que ele nasça a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível. Aqui pergunta interessante. De novo, é uma outra ideia, endurecer o coração. Os benfeitores respondem: sim, claro que é. Tem toda a lógica isso que você está falando. Mas se ele preferir a felicidade do egoísta, que triste felicidade é essa? Porque ele vai estar se comparando a uma pessoa que tem o mesmo tipo de comportamento. E aí, está correto isso? Não. É o egoísmo falando mais uma vez. Ele vai virar o quê? Um egoísta para se comparar àquela pessoa que fez, de repente, uma situação negativa? Seguem aqui os espíritos de luz. Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que ele se enganou a respeito deles. Assim sendo, não deve lamentá-los. Mais tarde encontrará outros que saberão compreendê-lo melhor. Tende compaixão daqueles que procedem mal para convosco, sem o merecerdes, pois haverá para eles um triste retorno. Haverá para eles um triste retorno, mas não vos aflijais por isso. É o meio de vos colocardes acima deles. Olha só. Então, aqui que ele está falando, acima deles por quê? Porque você está garantindo a sua elevação espiritual, você está sendo um espírito melhor, está sendo um espírito mais evoluído. Então, você está se garantindo, desde que você não caia aqui nessa questão aí do egoísmo, querer dar o troco, olho por olho, dente por dente. Você está no caminho errado. Então, eu acho que se pudermos fazer aqui um resumo do episódio de hoje, é lembrar que se as coisas não estão dando certo, reparar se não tem aí um padrão que se repete. E se tiver, provavelmente é algum ensinamento, alguma dica do plano espiritual para mudarmos o nosso comportamento, melhorar aquelas imperfeições morais que nós, porventura, temos. E, finalmente, devemos saber lidar da melhor forma possível com as decepções e ingratidões. Como disseram os espíritos de luz para Kardec, não deixar que essas experiências ruins tornem o nosso coração endurecido. Olha, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Reforço para vocês curtirem e se inscreverem em nossos canais e também participarem das nossas redes sociais. Links na descrição do episódio. Fiquem bem, fiquem com Deus.